vídeo anterior, nós falamos sobre Mentirosos, da Elocarte, publicação da editora seguinte. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a suposta continuação dessa obra. Para muitos, esse livro, Família de Mentirosos, também escrito pela Elocarte, publicação da editora seguinte, seria a continuação desse daqui. Mas entendo que as pessoas entenderam a proposta de uma maneira totalmente equivocada. Nesse livro, os acontecimentos ocorrem 27 anos antes de tudo aquilo que nós vamos ver nesse livro. Então aqui não tem uma continuação, mas tem uma história bem anterior. O livro ele traz um alerta de spoiler que não se confirma. Simplesmente ele diz que tem spoiler para quem não leu esse livro. Mas eu diria assim, primeira coisa, sabendo que esse foi publicado antes, quem vai ler essa obra, mesmo que a história tenha sido de 27 anos, vai ler esse livro antes desse. Duvido muito. Então eu diria que esse livro ele traz algumas informaçõezinhas a respeito do que ocorreu nesse. Sim, mas são informações assim muito sem valor para a gente considerar realmente um spoiler. Então, eu acredito que esse alerta é um alerta totalmente desnecessário. Mas de qualquer forma, esses elementos que eles dizem serem spoiler não serão contados na minha resenha, fique bem claro. Todas as minhas resenhas são feitas sem spoiler. Aqui nós vamos ter a história narrada pela Carrie. Sim, a Carrie que faz parte da segunda geração da família Sinclair. Essa Carrie, ela é a irmã mais velha do senhor e da senhora Sinclair. Ou melhor, eu falei irmã mais velha, seria mais adequado dizer a filha mais velha do senhor e da senhora Sinclair. A Carrie, ela está contando essa história a pedido de alguém, de uma figura que eu vou deixar para vocês no mistério. Embora logo no primeiro capítulo nós já tenhamos o nome dessa figura que pede para Carrie contar a história, eu acho bem interessante eu não dizer o nome, mas que vocês possam ler o livro e descobrir com a própria leitura. E até porque fica uma dúvida se a Carrie realmente ela recebeu esse pedido dessa figura misteriosa ou se ela imaginou. Não fica bem claro se esse pedido é real. Talvez seja algo assim, um devaneio da Carrie. Porque a Carrie, ela bebe um pouquinho, ela toma os remedinhos. Então, ser uma alucinação não seria uma surpresa. Mas enfim, a Carrie vai narrar essa história e o motivo que essa figura misteriosa pede para Carrie contar essa narrativa da vida da família do Sinclair é algo simples, mas é algo doloroso. Essa pessoa pede para Carrie contar fatos podres da família. Aliás, ela queria não fatos podres, mas digamos um fato podrão, sabe? Aquela coisa pior que a família fez. É o pedido dessa figura. Mas a Carrie não fica só no podrão. A Carrie, ao longo dessa narrativa, vai narrando os podres da família a partir de determinados acontecimentos. 27 anos antes dos fatos ocorridos aqui, a ilha paradisíaca, que horrível. A ilha paradisíaca estava
totalmente diferente. Aqui nós temos uma ilha com 4 mansões. Aqui as mansões ainda não haviam sido construídas, então nós temos 2 mansões. Uma mansão pertence ao senhor e à senhora Sinclair. A outra mansão pertence ao irmão do senhor Sinclair, ou seja, nesse livro nós temos 2 primeiras gerações, nós temos 2 famílias da primeira geração. E também nós vamos entender por que a ilha que pertencia a essas 2 primeiras gerações, de repente só fica para o senhor e a senhora Sinclair. Mas esse motivo não será também explicado em minha resenha, porque se eu falar seria um grande spoiler da história. Então tenha em mente que os spoilers eu não irei falar. Irei apenas dizer os fatos mais significativos que não estragarão a surpresa de vocês e vou dizer a minha opinião se vale a pena ou não ler essa obra. Então, continuando, a Karen vai narrar a história visando contar os podres da família. E nessa narrativa, a Karen vai falando de algo que faz parte da sua história, algo pessoal, algo íntimo. A Karen, ela nasceu com um problema na face, um problema no maxilar, que comprometia a sua mastigação e, ao mesmo tempo, era um problema estético, pois deformava o seu rosto. O senhor Sinclair, por sua vez, sempre com aquele ideal de perfeição, conversou com a sua esposa e eles querem que a menina faça uma operação de correção. Essa operação ia com certeza melhorar a mastigação, mas nós vamos percebendo que o problema não era bem a questão da mastigação da filha, mas a questão mesmo da aparência. Essa aparência meio hedionda da Carrie não combinava com o ideal de beleza que um Sinclair deveria ter. Não é dito de maneira clara, mas as falas vão demonstrando isso. E a menina, mesmo não querendo, ela é obrigada a fazer essa operação. Realmente o rosto dela melhora muito, ela fica bonita, ela fica atraente, mas não fica mais bonita que as outras irmãs que já nasceram com a beleza pronta. E a Carrie ainda passa por um determinado sofrimento, porque ela sente muitas dores e aí já começa um viciozinho em analgésicos. A Carrie fica viciada em analgésicos e passa a ter um certo vício que nós vamos ver no decorrer da história, que é com remédios para dormir. Durante esses acontecimentos, outra diferença, além do número de mansões na ilha, é a questão de que a nossa Carrie tem uma irmã mais nova. Aliás, todas as garotas têm uma irmã mais nova, que é a Rosemary, que não aparece nesse livro. A Rosemary não é citada. A Rosemary, a irmã mais nova, ela tem 8 anos e sofre um acidente. Esse acidente é contado assim logo no início da história e também não tem nada de misterioso. Então, falar desse acidente não se trata de spoiler. O que ocorre com a Rosemary? A Rosemary é deixada para ser cuidada por uma babá. A menina de 8 anos está nadando no mar, na praiazinha ali da ilha. A babá vai para dentro de casa para pegar uma roupa aí, algo mais quente, um agasalho, etc. Confiando que a menina está bem, e quando ela volta, já encontra a Rosemary afogada. O que eu acho estranho na narrativa é que, depois que conta que a menina morreu afogada,
Os pais não fazem nenhuma busca, nenhuma investigação no sentido de saber se essa babá foi desleixada, o que para mim fica claro, ela foi desleixada. Deixar uma criança de 8 anos nadando sozinha numa praia e ninguém estava mais naquela ilha, só estava a babá com essa menina, é um desleixo total. Mas é simplesmente depois que é contado isso, que a menina morreu, a babá some da história e só se fala que a Rosemary morreu. E a Rosemary passa também a aparecer para Carrie. Olha que coisa estranha. A Carrie vê a Rosemary, mas ela, tipo, conversa com o fantasma de uma maneira natural. E a Rosemary não tem nada de assustador. A Rosemary não tem nada de tenebroso. Simplesmente a menina morta age como se estivesse viva, comendo batata frita, brincando com seus brinquedos, usando as roupinhas que ela usava. Todo o comportamento de uma menina de 8 anos, a Rosemary tem. A única coisa assim de diferente é que a Rosemary só aparece para Carrie. A Rosemary conta que apareceu para a mãe, para a senhora Sinclair, mas a senhora Sinclair não quis ver, não aceitou. E nós não sabemos se isso é verdade ou não, se é uma mentira da Rosemary. Aliás, também não é uma certeza se a Carrie vê a Rosemary ou se é uma alucinação. Ó, passa o livro inteiro e a gente vai ficando nessa dúvida. E a história vai andando. Paralelamente a todos esses acontecimentos que eu estou contando para vocês, vão surgir alguns personagens que são convidados do irmão do Sr. Sinclair. Esse irmão se chama o Dian Sinclair. O Dian Sinclair tem 2 filhos, uma moça e um rapaz mais novo. E essa moça tem um namorado. E o Sr. Dian Sinclair, irmão do Sr. Sinclair que nós já conhecemos, que é o Sr. Harris, aí voltamos, né? O Sr. Dian, ele traz o namorado dessa garota, mais 2 rapazes, sendo que um rapaz é gay e o outro rapaz, amigo, é hétero. Então nós temos o namorado da filha do Sr. Dian, o George, temos o Major, que é o gay, e nós temos o Pfeiffer, eu acho que essa é a pronúncia, que é hétero. O George está envolvido com a Yardley, filha mais velha do Dian Sinclair. O Major não tá com ninguém, ele é gay e eles só descobrem com o tempo aí da narrativa. E meio que ele sofre um preconceitozinho aí pelo Sr. R. Sinclair. E nós temos o Pfeiffer que vai se envolver com a Carrie. Então, boa parte da narrativa da família de Mentirosos vai falar desse namorico, desse romancezinho que ocorre com a Carrie. Vai falar sobre a questão da recuperação da Carrie por conta dessa cirurgia. Vai mostrar a Carrie brincando, conversando com as mortas, com a morta, não com as mortas. E vai também mostrando outros namoricos aí que estão surgindo na história. Vocês vão surpreender com determinados namoricos. São bem surpresa para nós. E nós vamos desvencilhando, nós vamos descobrindo histórias de podres dessa família, que eu diria assim, bem fraquinhos. No geral, a história Família de Mentirosos não é uma história que prenda a atenção do leitor. Eu achei uma história
muito fraca. Tem muito drama de adolescente. Eu acredito que só vai gostar quem tá na vibe aí de romancezinho de adolescente. No meu caso, eu não estava nessa vibe, então eu achei bem entediante essa história em sua maioria. Mas apesar de predominar muitas histórias entediantes, de repente, no meio dessas histórias, aparecem alguns momentos assim bem legais, que até nos surpreendem, momentos que eu gostei. Eu poderia dizer que dois momentos específicos serviram para mim, foram verdadeiras lições de vida. Não posso dizer por quê, porque seria algo muito pessoal, mas eu gostei e isso que me deixou meio na dúvida. Recomendo esse livro ou não? Olha, o que vocês acham se vocês encontrassem um livro que tivessem dois momentos bons e que mexesse com a vida de vocês, sendo que todo o resto fosse ruim? Vocês acham? Vocês leriam? Eu leria, não me arrependo. E existem dois momentos aí da história que não são específicos para minha realidade, mas que tratam de problemas de adolescente que eu acho que foram bem escritos. Então, em resumo, quatro momentos. Mas conforme a história vai ocorrendo, nós ficamos na dúvida. Puxa, logo no início a Carrie prometeu que ia contar um podrão da família. Cadê esse podrão? Ocorre? Ocorre. Mas veja bem, é um livro que tem mais de 300 páginas. E esse podrão ocorre por volta da página 210. É, lá por volta da página 210, nós descobrimos esse podrão, que eu não posso lhes contar o que é, para não estragar a surpresa de vocês. E assim, toda a narrativa que foi lenta antes da página 210 começa a adquirir um ritmo legal, um ritmo que combina com a explicação desse podrão, e junto à explicação desse podrão nós vamos entender a construção das mansões, nós vamos também entender por que o irmão do senhor Sinclair deixou de ser dono da ilha. E aí algumas coisas vão sendo desvendadas, mas mesmo com esse podrão, eu achei o livro fraco. Não é então um livro que eu vou recomendar para vocês, dizendo: ah, é a melhor leitura do mundo. Mas se de repente alguém chegasse para mim e falasse: olha, tô querendo um livro para entender um drama adolescente, tô querendo um livro para compreender determinadas situações, um livro que fale de preconceitos, que fale de famílias perfeitas que vivem apenas da aparência, portanto não tem nada de perfeição, eu indicaria Família de Mentirosos, não exatamente como uma fonte de entretenimento, mas como uma fonte de reflexão, uma fonte de reconhecimento. Apesar de não ser aquele livro nota 10, eu acho que em termos de reflexão, até que o livro oferece algo positivo. É isso. Quem quer refletir sobre adolescentes, sobre famílias hipócritas, pode ler sem medo. Então, a decisão de ler ou não Família de Mentirosos está na mão de vocês. Eu me arrependo? Eu não. Mas eu acho que nesse caso eu não posso servir de parâmetro para vocês. Volto a repetir. A decisão é de vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!
Mentira, fui nada. Fazendo jus ao nome do livro. Se alguém se interessar, mesmo com todos os pontos negativos dessa obra, o link de compra se encontra na descrição desse vídeo. Agora sim, fui!